Bem-vindo, pessoal, a um novo vídeo do nosso canal sobre atualidades e o nosso posicionamento bíblico cristão. Essa semana passada, nós vimos o que aconteceu lá na Guerra Civil da Síria, o ataque com armas químicas e a entrada dos Estados Unidos, o ataque dos Estados Unidos a uma base síria. Então, eu queria comentar no nosso vídeo sobre atualidades hoje, um pouco sobre a Guerra Civil da Síria, que já dura 6 anos e não se chega a nenhum lugar, a violência parece só aumentar. E semana passada tivemos esses ataques lá com os Estados Unidos intervindo pela primeira vez ali na Guerra da Síria. 2 anos atrás eu fui num estudo bíblico numa igreja, e sobre exatamente esse assunto, sobre esse tema. Eu achei interessante que o pastor abordou uma profecia que está lá em Isaías, está nos profetas. Isaías, principalmente, capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte: sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Para quem não sabe, Damasco era a capital da Síria naquela época e até hoje é uma cidade importante da Síria. Eu não lembro agora se é a atual capital. Mas o pastor disse que essa profecia a respeito de Damasco não foi cumprida na época dos profetas e na época que a Babilônia atacou a Síria e destruiu a Síria e levou a Síria presa. Então o pastor disse naquela reunião, naquele estudo bíblico, que essa guerra civil atual da Síria é um cumprimento da Bíblia de que Damasco seria arrasada, de que Damasco seria totalmente destruído. Eu achei interessante falar sobre isso, porque a Bíblia é sempre atual. Por isso que eu estou fazendo essa série de comentários sobre a atualidade e sobre a Bíblia e sobre o que nós devemos posicionar como cristãos. E é interessante também a entrada dos Estados Unidos, porque sempre que a Bíblia fala de uma profecia de guerra, de uma profecia de destruição, ela sempre liga isso às potências mundiais da época. Na época da Bíblia era a Síria, depois foi a Babilônia, depois foi Roma no tempo de Jesus. Então os profetas sempre falavam que as potências mundiais iriam trazer castigo e juízo sobre as nações que não serviam a Deus, que eram idólatras, que serviam outros deuses. Então Deus usava as potências mundiais para isso. Deus usou a Babilônia, Deus usou a Síria, Deus usou a Síria, então potências da época. Então não é de se estranhar que potências como a Rússia e os Estados Unidos estejam interessadas na guerra civil da Síria, porque elas têm interesses em comum lá. A Rússia, ela hoje está defendendo o ditador Assad. E os Estados Unidos não gostam muito dele, mas mesmo assim não pode permitir que o Estado Islâmico tome aquela área, porque o Estado Islâmico é contra as nações ocidentais e tem provocado muitos atos terroristas. E o Estado Islâmico está de olho ali na Síria também. Então as potências mundiais sempre estão envolvidas com essa guerra. E isso é algo que a Bíblia traz para nós. Isso é um fato bíblico que já é trazido, já é escrito, já é profetizado. E a gente vê, através de tudo isso, o controle de Deus na história. Deus está no controle da história. Deus usa as nações e Deus usa as potências mundiais para trazer juízo, para trazer castigo sobre nações que estão debaixo de opressão, estão debaixo de violência, como nós vimos naquele ataque terrível com armas químicas, e já havia sido feito um ataque com armas químicas. Estão nações que estão debaixo de opressão social. Então, nações que estão longe de obedecer o que a lei de Deus traz, o que Deus agrada. Então, Deus está no controle da história. Infelizmente, as guerras são consequências do pecado do homem. Se não houvesse pecado, não haveria guerras, não haveria disputas, não haveria violência, não haveria necessidade disso. Mas Deus usa as guerras, Deus usa os conflitos para trazer julgamento,
para controlar a história, para derrubar nações, para levantar nações. Então Deus usa desde antigamente. Então Deus tem usado hoje, sim, a Rússia, tem usado os Estados Unidos, são potências mundiais que querem controlar o mundo e, de certa forma, Deus tem o controle sobre elas. Então, quando nós vemos coisas terríveis como essas acontecerem, guerras terríveis como essas acontecerem, nós nos escandalizamos, porque nós vivemos no Brasil e o Brasil é um país pacífico. O Brasil não é um país de guerras, graças a Deus, nem é atacado, nem ataca ninguém. Por isso nós escandalizamos. Mas o Oriente Médio, a África é diferente. O povo lá gosta de guerra, o povo lá gosta de conflito, o povo lá gosta de pegar em armas. Então é diferente do nosso contexto. Então Deus usa ali as potências mundiais para trazerem um certo equilíbrio ali ao que está acontecendo. Então Deus tem o controle da história. E Deus usa até o que é ruim. Deus usa até o que é maldição. Deus usa até o que é uma guerra para trazer o seu juízo, para trazer a sua vontade, para fazer o que lhe agrada. Então nós podemos ter certeza como cristãos que Deus está controlando. Que Deus vai fazer o que lhe agrada. Que Deus é soberano. Mas temos que entender duas coisas. Guerras não agradam a Deus. Violência não agrada a Deus, mas infelizmente o ser humano é pecador. Infelizmente o ser humano é assim. Então Deus vai lá e usa os instrumentos que ele usa as pessoas, usa o que está acontecendo para dar curso à história, para dar rumo à história. E algumas pessoas até creem que guerras como essa, a guerra civil da Síria, pode adiantar aí os acontecimentos que acontecerão no Apocalipse, pode adiantar a volta de Jesus. Sim, é um cumprimento da história, é um cumprimento histórico. Deus vai usar essas coisas. A história nós acreditamos que está na mão de Deus e ela está em linha reta, que vai culminar no final, que vai culminar com a volta de Jesus, que vai culminar com o arrebatamento e com o juízo final, com todas essas coisas que estão escritas na palavra e que vão certamente se cumprir. Então, por último, nossa função como cristãos é de orar. É de ajudar na medida do possível. Nós aqui estamos longe, então podemos ajudar pouco. Mas os cristãos do Oriente Médio têm ajudado, têm levado médicos, têm ajudado os refugiados, têm orado por eles, têm pregado em zona de guerra, têm entrado na zona de guerra para ajudar as pessoas. Os cristãos médicos lá têm ajudado tanto os cristãos como os islâmicos, tanto amigos quanto inimigos. Então essa é a função nossa como cristãos, ajudar, orar, clamar ao Senhor que essas guerras diminuam, que esses conflitos diminuam e crer que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Amém? Então está aí mais um comentário aí sobre o que tem acontecido em nosso posicionamento bíblico cristão. Se vocês separaram, eu estou usando esse fone para tentar diminuir o ruído que estava acontecendo, o chiado que estava acontecendo nos nossos vídeos. E depois nós voltamos mais à frente aí com novos comentários bíblicos e novos comentários sobre o que está acontecendo e como ligar isso à Bíblia e ao cristianismo. Ok? Obrigado, curta aí o vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.